como instrumento e o porta-voz da tua voz, ó Deus, para os nossos corações nesta noite. Que assim seja também para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Presbítero Washington. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Segunda Reis, capítulo 2, verso de número 9. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 2, verso 9. Amém? Sucedeu, pois, que havendo ele passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura me pedistes. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo, andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Amém? Pode se sentar no nome do Senhor Jesus. Elias foi um grande profeta, levantado por Deus, um homem de grandes sinais dentro de Israel. Num reinado corrompido, o reinado de Acabe, em 1 Reis nós vamos ver que não foi Jezabel que corrompeu a Acabe. Acabe já fazia o que era mal aos olhos do Senhor antes de Jezabel. Jezabel só foi alguém que esteve do lado do Acabe para piorar a situação. E uma das propostas que foi feita era corromper os profetas de Deus. Só que aqueles que se negassem, como Elias se negou, assumiu diretamente uma perseguição. Porque ele não se assentava à mesa de Jezabel. Ele não se corrompia com os manjares, com as propostas que Jezabel tinha colocado. Sendo que Jezabel era cultuadora de Baal. Só que no meio de grandes sinais, um grande homem de Deus como Elias, ele também teve os seus momentos em que ele se sentiu fraco, sem força. Apesar de ver fogo cair do céu algumas vezes, ver grandes sinais que Deus fez através da vida dele, sinais esses que não são encontrados com outro profeta. Ele encontrou um momento que o ministério, a chamada, o peso da obra de andar nos caminhos certos, pesou nas costas dele. Ele sentiu o peso da verdade, da palavra verdadeira, de rejeitar as propostas que o mundo oferece. E um momento que ele deita debaixo de um zimbro e pede até para morrer, porque já não aguentava mais o peso. E se nós olharmos, irmãos, o que está acontecendo nos dias atuais, nós vamos ver esse peso sobre aqueles que querem ser fiel a Deus. Porque está aparecendo de todas as maneiras propostas, doutrinas, para todos os gostos. Mas mediante a palavra de Deus, quanto mais fiel nós formos a ela, mais perseguido também seremos. Só que uma coisa nós temos a certeza, de que o Deus que nós servimos é um Deus puro, um Deus verdadeiro, um Deus que sustenta. E mesmo na nossa infidelidade, Ele é fiel conosco. Às vezes no momento é o momento de pedir para morrer, como Elias pediu. Só que Deus envia a providência e manda caminhar mais um pouco. Ele vai para uma caverna e acha que é só ele. Mas Deus apresenta a ele que ainda existem muitos ainda que não se dobraram a Baal. E ali dentro da caverna, Deus dá uma ordenança a Elias, para que ele fosse ungir a um rei e isse mais à frente para ungir um sucessor. Está em 1 Reis, capítulo 20, capítulo 19, verso 16. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abemolaé, ungirás profeta em teu lugar.
Quando Elias vai até Eliseu, Eliseu entende a chamada. E é aqui que nós vamos completar essa porção dobrada. Porque o primeiro passo foi a chamada de Deus na vida de Eliseu, através de Elias. Quando Elias vai até Eliseu e joga sua capa sobre ele, ele aceita, sacrifica e segue. A partir dali, ele começa a ser submisso ao seu líder. Acompanha alguns sinais, a reta final do ministério de Elias. E vai acompanhando ele, entendendo e perseverando, que lá na frente ele vai receber a promessa de Deus na vida dele, de ser alguém sucessor a um profeta, a um grande profeta, a ser um profeta em Israel também. Só que no meio da caminhada, irmãos, o que acontece muitas das vezes é a provação do próprio Deus na nossa vida. Elias, no meio desta caminhada, ele diz para Eliseu: fica aí. Se for alguém que não está preparado para receber um não, ou um fica aí um pouco, aguarda um pouquinho e começa a murmurar, começa a reclamar, começa a dizer que o homem quer pôr pedra em cima do ministério. E às vezes é Deus provando a perseverança para poder alcançar a promessa. É Deus usando alguém para dizer: espera mais um pouquinho, persevera mais um pouco. Só que Eliseu estava focado, não era no que o homem estava dizendo, ele estava focado na promessa de Deus na vida dele, na chamada que Deus fez na vida. O que às vezes faz nós pararmos no mesmo na caminhada é perdermos o foco na nossa chamada. Apesar de estar pesado, apesar de estar duro, nós temos uma chamada com Deus. Alguém que nos escolheu e nos separou e nos deu a oportunidade de sermos ministros dentro da casa dele para adorar e glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. E às vezes nós somos tão egoístas que deixamos de lado a grande chamada que Deus fez na nossa vida por causa de nada, por causa de coisas que às vezes nem provém do homem, e sim de Deus, para testar a nossa fé e a nossa perseverança diante da obra do Senhor. Porque se nós não somos capazes de suportar um não, ou um fica aí um pouquinho, como vamos ser capazes de suportar as perseguições que há de vir pela chamada? A nossa vida como cristão, ela está sujeita a perseguições, a grandes lutas, mas também a bonança e a promessa de morar no céu. Eu acredito que essa semana foi uma semana corrida para muitos, pesada para alguns, mais pesada para outros. Mas Deus deu graça que nós pudéssemos estar aqui hoje adorando e glorificando o nome do Senhor. No meio de tanta luta, de tanta dificuldade, de tantos problemas, Deus nos sustentou e nos deu a oportunidade de estarmos de pé na casa do Senhor hoje, de glorificar o nome do Senhor hoje. Então, por que deixar de lado a promessa, a chamada que Deus fez na nossa vida por causa de um momento? Eliseu, quando ele escuta Elias falando para ele ficar, ele fala: viva o Senhor e viva a tua alma, que não te apartarei de ti. Porque ele entendia que a bênção dele, a promessa dele se cumpriria através da vida de Elias. Quando levanta alguns para poder dizer para ele o que ele já sabia, que o Senhor seria tomado diante da sua cabeça, ele diz: eu sei, cala-te. Porque quem tem foco com o céu não para dar satisfação para quem não entende a chamada. Quem tem foco com o céu não para ficar de picuinha com quem não entende que as coisas espirituais, as coisas que é com Deus. O que muita gente se pede às vezes é dar ouvido a quem não merece nossa atenção. Alguém que não entende o valor que Deus tem por você, o valor que Deus te escolheu, a chamada que Deus colocou na sua vida. E às vezes paramos para escutar alguém que vai trazer palavras que vai te desanimar, mas nós temos que fazer como Eliseu fez: cala-te, porque eu bem sei quem foi que me chamou. Eu bem sei qual é o meu objetivo. Eu tenho um propósito. Eu não vim até aqui à toa. Eu não estou de pé até aqui agora de bobeira. Eu sei quem me chamou e eu sei aonde eu vou chegar. Creio que era a visão de Eliseu. Quando Elias diz para ele ficar novamente, a cena se repete.
Ele diz as mesmas palavras, porque o foco dele era receber o que Deus tinha para ele. Não era escutar um não, ou não era escutar o que os outros tinham para falar. O foco dele era receber o que Deus tinha para ele. Quando chega na reta final para Elias ser tomado, Elias faz a mesma pergunta que Deus fez a Salomão: o que queres que eu te faça? E a resposta de Eliseu foi a mesma de Salomão. Ele não pediu nada terreno, pediu espiritual. Salomão, quando Deus faz a pergunta a Salomão, ele fala: eu quero sabedoria para sair e entrar diante do teu povo e governar o teu povo. Por que sair e entrar? Porque entrar, irmãos, a gente entra em qualquer lugar. O difícil é sair de lá com moral e cabeça erguida. Qualquer lugar nós conseguimos entrar, mas nem qualquer lugar que nós saímos se nós não tivermos uma boa conduta, se nós não tivermos uma sabedoria de Deus. Saímos daquele lugar manchado, deixando uma má impressão. E o que Salomão queria era entrar e sair diante do povo, e reconhecido que o ministério dele era de Deus. Eliseu estava na mesma situação quando ele recebe a proposta de Elias: o que queres que eu te faça? Ele fala para Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito. E não era para invejar ou ser maior do que Elias, porque isso está em Deuteronômio. Ele queria ser reconhecido como filho, era herança. O que ele queria ali era a parte maior de Eliseu, era ser o primeiro discípulo de Elias, era ser reconhecido como discípulo de Elias. E para reconhecer discípulo, irmãos, primeiro nós temos que ser submissos. Nós temos que entender que em toda a Bíblia Sagrada sempre houve uma liderança. Que em toda a Bíblia Sagrada ela foi composta com submissão, com ordenanças. E a nossa chamada, ela só vai ser cumprida debaixo de submissão. Não existe o que eu escuto muitas das vezes dizendo: não, quem me chamou foi Deus, não foi o homem, eu vou fazer o que Deus quer. Mas há um ser sobre a nossa vida que é líder, que é necessário ser orientado, que tem orientação de Deus, que tem visão de Deus e sabe o tempo certo de soltar das mãos para que possa caminhar sozinho. Se nós não entendermos isso, nós não ficamos em lugar nenhum, e muito menos recebemos o que Deus tem para as nossas vidas. Por mais árduo, por mais doloroso que seja a chamada, lembre-se que o preço que Jesus pagou foi muito mais alto. Quer receber porção dobrada? Tenha visão espiritual. Porque até o momento, Elias fez uma pergunta para Eliseu dizendo: o que queres que eu te faça? Eliseu responde a pergunta de Elias dizendo: porção dobrada do teu espírito. Aí Elias retorna a resposta dizendo: coisa dura me pedistes, mas se tu me vires sendo tomado de ti, receberás, se não, não. Quer dizer, para concluir a chamada tem que ter visão espiritual. Não adiantamos andar dentro da casa do Senhor com olhar terreno. Porque se nós olharmos para a terra querendo caminhar para o céu, é na terra que vamos ficar. É aqui que vamos ficar, porque a Bíblia é espiritual, a palavra de Deus é espiritual, a obra de Deus é espiritual, a batalha é espiritual. E como vamos lutar numa batalha espiritual com olhar carnal, com armas carnais? Como vamos receber de Deus uma porção dobrada do Espírito, que é espiritual sendo carnal? Não aguentando uma dura, não aguentando uma cobrança, não aguentando uma puxada de orelha, querendo espiar igual bode, querendo dar coisa com mula. Não vamos a lugar nenhum. Você sabe por quê? Porque se não conseguimos obedecer a um pastor, a uma liderança, como vamos liderar o povo de Deus? Porque o que Deus tem para a minha vida, irmãos, para a sua vida, vai acontecer na sua vida.
Deus escolhe cada um para um propósito, para um objetivo. O que eu quero que nós entendamos aqui hoje é que aqui dentro estão cheio de pessoas com chamada, com propósito. E do céu tem bênção liberada. Mas é necessário nós entrar na espiritualidade do Senhor. É necessário nós olharmos para a obra do Senhor com um olhar espiritual para entendermos o quão grandes são os confrontos e as batalhas. Porque se hoje nós fosse dar uma oportunidade para alguém contar qual foi a grande luta essa semana, eu tenho certeza, irmãos, que não ia sobrar tempo para falar como foi as dificuldades e as lutas que cada um passou para chegar até aqui. Que às vezes alguns estão aqui hoje pela graça do Espírito Santo, porque se fosse pela força do corpo e da alma, eu estava prostrado dentro de um quarto chorando. Mas tudo isso aí às vezes é o preço da chamada para nós entendermos. E Deus falando, vem mais perto de mim porque eu tenho um consolo. Vem mais perto de mim que eu vou mudar a situação da tua casa. Eu não me alegro com a situação que está o momento, mas eu tenho coisas melhores preparadas para ti. E nós só vamos entender isso se nós tivermos uma visão espiritual. Porque do outro lado tem alguém que deseja que nós sejamos condenados junto com ele no inferno, que é Satanás e seus demônios. Dizendo o que adianta você lutar se nada está mudando. O que adianta você orar se a sua vida está de mal a pior. O que adianta você continuar na casa do Senhor se nada muda dentro da sua casa. Satanás dizendo, porque o propósito dele primeiro é trabalhar no psicológico para abalar, para desmotivar, para a gente se entregar. Porque ele não consegue tomar uma decisão por mim e por você, mas ele consegue influenciar ao redor com as suas ações, para que nós tomamos a decisão errada e deixamos de ouvir a voz do Senhor. Tomamos a decisão de abandonar a chamada que Deus fez e voltar para o pepino e o alho no Egito, a escravidão debaixo do sol, os chicotes sobre as nossas costas, o peso da escravidão e da ausência do Espírito Santo dentro do coração. Porque a alegria, irmão, só é completa quando nós estamos com o Espírito Santo dentro do nosso coração. É Ele que nos dá força no meio da angústia, é Ele que nos sustenta no meio do caos, é Ele que nos consegue dar visão no meio do medo. É só com a presença de Deus e cheio do Espírito Santo para nós vencermos o que está na nossa frente, o gigante, as muralhas, as dificuldades, os problemas e mais, os conflitos internos na nossa alma. Porque há um gigante dentro de nós mesmos, lutando todos os dias para tentar nos tirar do nosso foco e do objetivo da casa do Senhor. E às vezes, irmãos, não é porque somos fracos, mas é porque por um momento nós vacilamos e deixamos de vigiar. Escutamos o que não deveríamos escutar e alimentamos o que não deveríamos alimentar. Porque um certo filósofo ele disse que a oportunidade vem de dois jeitos. Quando você corre atrás das oportunidades, se prepara e corre atrás, ou quando você fica em casa e ela bate na sua porta. Mas quando ela bate na sua porta, na maioria das vezes ela bate como um problema. E só depois que resolve o problema é que você vê a oportunidade. O que você quer dizer com isso, irmão? Às vezes no momento a gente está olhando e está vendo só o problema. É o tempo de experiência com o Senhor na obra. É o momento de perseverar na oração e no jejum, para receber de Deus o que nós temos para a nossa vida. E quando nós vencemos o problema, quando nós vencemos a dificuldade, nós vamos ver que Deus tinha criado uma oportunidade de sermos melhor na casa do Senhor. Eu quero que nós saímos daqui entendendo, irmãos, a chamada de Deus na nossa vida, que é tão linda, tão maravilhosa, o amor que Deus tem por nós, de nos dar esta linda oportunidade de estarmos aqui hoje. Às vezes em poucos números, não em um movimento de fogo, mas em um movimento de reflexão para a nossa vida. Reconhecendo que
Por mais que esteja difícil, Jesus fez o mais difícil por nós, que foi morrer na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, glorificando o nome dele. Então creia que se essa semana começou ruim, eu tenho certeza, pelo nome de Jesus, que o milagre até o final de semana chega para nós. Amém? Se coloca de pé no nome do Senhor Jesus. Quando Eliseu viu a Elias ser tomado, ele recebeu, porque teve visão espiritual. Não deixe as dificuldades ou falatório de quem não entende a chamada que Deus tem na sua vida parar a obra. Não joga a toalha dentro da sua casa porque você ainda não viu resposta de oração lá dentro. Não joga a toalha no seu ministério porque ainda não foi o momento de ser cumprido, ou às vezes está achando que está demorando. Não joga a toalha na obra do Senhor por causa de nada, irmãos. Porque mesmo nós saindo da casa do Senhor, os problemas vão continuar sendo problemas. Mesmo saindo da casa do Senhor, as dificuldades vão continuar vindo na porta. A diferença é que quando nós estamos fiel ao Senhor, a mão do poderoso é sobre nós. E é aquele salmo que a irmã disse: aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele salmo está inserido num contexto de guerra espiritual. E é o que a igreja está inserido. Então, se nós estamos numa guerra espiritual, as armas que nós temos que usar são armas espirituais. Então, usa as armas que o Senhor te deu hoje para mudar a situação dentro da tua casa. Acredita na promessa e na chamada que Deus fez na tua vida, porque quem falou foi Deus, quem vai cumprir é Ele. Fique na posição e receba do Senhor o melhor de Deus. Vamos orar. Pai, agradeça ao Senhor esta oportunidade, este momento, ó Deus. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visita corações aqui esta noite, alma, Senhor, que entrou aflita, porque foi semana pesada, ó Pai, semana de luta, de palavras, Senhor, que entristeceu grandemente, que disse: já não vou mais aguentar e vou desistir. Papai querido, a ponto de pensar em tirar a própria vida, porque a situação não muda. Há quantos anos, Pai, estou nessa situação? Questionamento. Mas nesta noite, Senhor, eu quero te pedir que visite essa alma, ó Pai, e todo sussurro satânico, ó Deus, para desistir de viver, vai cair por terra esta noite, porque o Senhor entra com vida e vida com abundância, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero repreender toda a retaliação espiritual contra o teu povo, ó Pai. Eu quero repreender no nome de Jesus, meu Pai, toda a ação demoníaca contra a igreja, contra o povo de Deus, ó Pai, na base velha. Em nome de Jesus, esta noite cai por terra toda a obra do mal, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, traz a alegria, Senhor, traz a paz, ó Pai. Em nome de Jesus, nos dá a visão espiritual, ó Deus, e derrama sobre nós, Senhor, o refrigério na alma, uma porção dobrada do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que saímos daqui hoje, Senhor, fortalecidos, ó Pai, para enfrentar os gigantes, os leões, os ursos, as lutas, ó Pai, no dia de amanhã, se assim o permitir, ó Deus. Em nome de Jesus, fortalece a cada um, ó Pai, dando graça, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Quantos podem dizer glória a Deus? Os irmãos que vão participar da ceia, fica aqui no banco das crianças, tá? Curva a sua cabeça, estende suas mãos. Que o amor do nosso eterno Deus e a graça do nosso eterno Salvador Jesus Cristo e que as benditas consolações do Teu Santo Espírito continue estando com todos nós, não só hoje, mas em todos os dias de nossas vidas. Juntos com a voz forte, bem alegre, dizemos... Que Deus em Cristo Jesus abençoe, irmã Genesi, irmão João.